Beleza, pessoal? Vamos com tudo detonando os pronunciamentos contábeis. Chegou a vez. Ele não vai nos escapar, não é mesmo? CPC 28, NBSTG 28, propriedades para investimentos. Pronunciamento bem bacana, tem aí sofrido, né? Ele tem sido exigido, estão aumentando as exigências do CPC 28, propriedades para investimentos. Pronunciamento interessante, bacana de ser estudado, não é tão complexo, tem uns detalhezinhos aí que outro, mas dentro do possível nós estaremos aqui desmistificando, trazendo alguma perspectiva mais interessante para você. Sempre filtrando, né, para você não precisar, e eu não indico, obviamente, ir lá no pronunciamento, fazer aquela leitura seca, não indicamos. A leitura sua é onde? Lá no material em PDF, tá? No livro eletrônico, porque já está filtrado, já está destacado, já está esquematizado, e a leitura seca do pronunciamento, ela realmente deixa só para uma consulta eventual, né, de algum ponto, mas é para consulta eventual, obviamente, não precisa nem imprimir. Precisando, vai lá no site do CPC e dá uma olhadinha, mas sim, isso será exceção aí na sua preparação, tá bom? Então, é o vídeo aqui complementando e a leitura do livro eletrônico. Cara, com esse padrão aí, resolvendo as questões, dá pra gente realizar uma excelente preparação, conforme aí nós vimos, né, realizando ao longo do nosso curso. Vamos embora? Então, CPC 28 na telinha. Vamos com tudo aí, trazendo sempre, né, no início os aspectos introdutórios. E aqui eu destaco, já caindo, isso aqui é um dos pontos mais importantes de tudo que nós estudaremos, já está na definição, tá? Então, as primeiras exigências do CPC 28 foram nesse sentido, procurando, né, exigir do candidato da candidata essa questão da definição. Então, propriedade para investimento é a propriedade, terreno ou edifício, ou parte de edifício, ou ambos, mantida para auferir aluguel ou para valorização de capital. Então, cara, propriedade mantida para auferir aluguel ou para valorização do capital. E não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas ou venda no curso ordinário do negócio. Então não é para uso nem para venda. Então é somente terreno ou edifício ou ambos para alugar ou para valorização. Beleza? Então é isso aí. Então lá uma máquina pode ser uma propriedade para investimento? Não, propriedade, um terreno ou edifício. Ela já está discriminando aqui. Tranquilaço? Show! E é isso. Agora depende muito da intenção. Se ela quer usar a parada ou vender, já era. Não é o caso, tá? Por quê? Venda no curso ordinário do negócio. Nesse caso aqui, nós estaríamos diante de uma imobiliária. Não é mesmo? Uma imobiliária. E aí muda o figurino. Não vamos classificar como investimento. Aí a atividade fim lá, esse terreno, edifício, está até tratado como o estoque lá, é a mercadoria da imobiliária, não é mesmo? Tranquilo? Show? Entenderam essa parada? Então é isso aí. Grande presença. Definição: propriedade para investimento é a propriedade mantida para oferir aluguel ou para valorização de capital, não para uso, não para venda. Show? Beleza. As propriedades para investimentos são mantidas para obter rendas ou para valorização do capital para ambas e, por isso, são classificadas no subgrupo investimentos. Isso aqui caiu já várias vezes em prova. Elas são classificadas no subgrupo investimentos dentro do ativo não circulante. Então, lembra-se que nós temos ativo não circulante, realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos, intangível. Tá bom? Show? E aí as propriedades para investimentos são classificadas dentro do subgrupo investimentos. Beleza? Tranquilaço. Show de bola.
Olha aí, vamos ver como é que essa parada já foi explorada em prova aí. As propriedades para investimentos são mantidas pelo proprietário ou arrendatário para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou para ambas, e por isso serão classificadas no ativo permanente, no grupo de investimentos, dentro do realizável a longo prazo, no subgrupo do imobilizado, dentro do ativo não circulante, no subgrupo investimentos dentro do ativo não circulante. Interessante, né? Até um contexto de contabilidade básica. Nós temos aqui, ó, o ativo e aí nós temos os grupos. Quais são os dois grupos? Ativo circulante, ativo não circulante. E aqui nós temos, né, dessa parada aqui, você vem para cá e aqui nós temos os subgrupos. Então dentro do ativo não circulante, subgrupo e investimento. Então dentro do grupo ativo não circulante, subgrupo investimentos. Olha aqui, ó, grupo investimentos, tentou, né? Nada a ver essa parada aqui. Então gabarito é opção D. Show de bola! Grande presença! Galera, somente com essa definição aí, boa parte, né, de questões. E aí você pega essa definição e agora entra um ponto muito bacana, que são os exemplos. Olha aí na telinha. Exemplos de propriedade para investimento. Então, separei aqui em termos, né, de uma planilha, de uma tabela, porque facilita nossa visualização, organização em termos, né, de estudo. Você imprime isso aí, põe lá, lê isso aí diversas vezes e tá tudo certo. Agora, se você entende a definição, fica fácil de visualizar os exemplos. Olha aí, terrenos mantidos para valorização. Não trouxe, tranquilo, né, de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Cara, exemplo é tipo igual à definição praticamente. Terrenos, aqui começa, né, alguns exemplos aí mais sinistros para serem cobrados em prova. Esse primeiro aí não trouxe nada, né? Não agregou nada para o cara que já sabe a definição, né? Vamos lá. Então, o segundo, terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado. Ó, fala uso indeterminado, futuro uso, não confunda. O cara sabe que tem essa expressãozinha aqui e ele sabe que na definição tem aqui, ó. E aí o examinador adora colocar esse exemplo lá. Futuro uso. Tem uso? Sim. Professor, mas vai ser para uso, tá? Mas é futuro uso. E detalhe, esse indeterminado. Se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para venda a curto prazo no curso ordinário do negócio, o terreno é considerado como mantido para a valorização do capital. Tranquilo, né, de visualizar isso aqui. Confere? Então, futuro uso indeterminado. Ele está mantido ali, a entidade sabe que vai utilizar aquele terreno. Então vamos imaginar lá, um grande lote, aí tem uma parte que tem um edifício mantido ali para as instalações. E aí é o termo lá que a gente vai ver que é propriedade ocupada para fins administrativos. Vamos imaginar uma grande empresa. Então ela tem um edifício lá, propriedade ocupada. Então, ativo e imobilizado, edifícios, normalmente, está usando ali para fins administrativos, como instalação a sua sede. Show? Aí ela tem um terreno do lado. E aí, esse terreno é para quê? Para expansão da sede. O examinador adora situações hipotéticas, hein? Aí ele coloca que tem um terreno do lado para futuro uso, né? Expansão da sede, mas ainda indeterminado. Se vai ser utilizado para as atividades administrativas, ou se vai ser realizado um estacionamento, enfim, ainda o uso está indeterminado. Então, nesse caso, é considerado como mantido para a valorização de capital. Afinal, aquele terreno ali, ele está valorizando regra geral, não é mesmo? Mantido aí, os imóveis, como regra geral, eles valorizam ao longo do tempo aí. Justamente por isso que eles não são depreciados, né? Porque ele não tem uma vida útil ali limitada. Só para fazer um link lá com o CPC 27 ativo imobilizado. Então esse segundo exemplo aí. Terceiro exemplo, edifício que seja propriedade da entidade ou mantido pela entidade de arrendamento financeiro e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Então arrendamento operacional tem uma essência de aluguel.
Isso é estudado onde? Lá no CPC 06, que trata de arrendamento mercantil. Então, os arrendamentos operacionais, eles possuem essência de aluguel, tá bom? Edifício seja propriedade da entidade, mantido pela entidade de arrendamento financeiro e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Show? Então, é como mantido aí para aluguel, né? Arrendamento operacional. Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Também, mesma ideia, essência aqui do aluguel. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização. Mesma ideia aqui, ó, futuro uso, futura utilização como propriedade para investimento. Olha ali que maluco, tá bom? Então, você já viu, futuro uso indeterminado ou muitas vezes é um futuro uso para propriedade para investimento. Então o cara está fazendo ali, vamos imaginar essa mesma situação, tem a sede lá, a propriedade, e aí do lado o terrenão, e aí ele identificou, está ali no centrão da cidade, está bombando nessa parte de estacionamentos. Aí ele, pô, vou fazer um estacionamento aqui. Então, para alugar. Olha que bacana, né? Então ele vai fazer um estacionamento para alugar, né? Para mensalistas, enfim. E aí o que ele... Essa parada aí vai ser o quê? Um exemplo de propriedade para investimento. Aquela propriedade que está sendo construída, desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. E aí já é um exemplo de propriedade para investimento. Olha que legal. Então esses são os exemplos aí de propriedade para investimento. Nessa tabelinha aqui, a norma nos retorna exemplos de itens que não são propriedades para investimento. Tá bom? E aí, como o examinador vai te cobrar? Ele vai colocar um exemplo aqui, um desses exemplos aí que nós já vamos ampliar aí para você, e vai dizer que aquilo ali é uma propriedade para investimento, ou vice-versa, tá bom? Ele vai colocar lá e dizendo que aquilo é uma propriedade que deve ser classificada no imobilizado, é uma propriedade ocupada, e aí nós precisamos ficar atentos a esses exemplos aí, tá bom? Exemplos de itens que não são propriedades para investimentos. Propriedade destinada à venda no decurso ordinário das atividades ou em vias de construção e desenvolvimento para tal venda, como, por exemplo, propriedade adquirida exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro próximo para desenvolvimento e revenda. Então, propriedade destinada à venda, né? Sem problemas aí. Propriedade ocupada. Olha aí, ó, propriedade ocupada pelo proprietário, incluindo, entre outras coisas, propriedade mantida para uso futuro como propriedade ocupada pelo proprietário, propriedade mantida para desenvolvimento futuro e uso subsequente como propriedade ocupada pelo proprietário, propriedade ocupada por empregados, bem bacana isso aqui, propriedade ocupada por empregados, paguem ou não aluguéis a taxas de mercado, e propriedade ocupada pelo proprietário no aguardo de alienação. Cara, falou ocupada, não é propriedade para investimento, tá? Então ele fala aqui um monte de coisa, mas no fim das contas sempre aparece propriedade ocupada. Então, dividindo em linhas aqui, ó. A, propriedade ocupada do proprietário, incluindo propriedade mantida para uso futuro como propriedade ocupada, de novo pelo proprietário. Ó, que seria o B, propriedade mantida, desenvolvimento futuro, uso subsequente como propriedade ocupada. C, propriedade ocupada por empregados. E D, propriedade ocupada. Ou seja, falou ocupada, já é mané. Ou seja, vai rolar um CPC 27 na parada, tá? Falou ocupada, já é mané, vai rolar um imobilizado na parada. Vai aplicar imobilizado. Então, propriedade ocupada, todos esses exemplos que não são propriedades para investimentos, vão ser classificados onde? Pô, se é terreno e edifício, vai ser aonde? No imobilizado, tá? Propriedade que é arrendada a outra entidade sobre arrendamento financeiro. Aí um exemplo de aplicação também do CPC
27 imobilizado. Show? Beleza. Ó, isso aí foi explorado no Exame de Suficiência, segunda edição 2016. Vamos lá. De acordo com a NBCTG 28, propriedade para investimento não é exemplo de propriedade para investimento. Exigência clássica. Cara, eu acho que esses exemplos aqui é o que mais cai em prova, né? Juntamente com definição. Cai muito isso aqui. De acordo com a beleza, não é exemplo de propriedade para investimento. Propriedade arrendada a outra entidade sobre arrendamento financeiro. Pô, acabamos de ver, né? Que não é. Aqui, ó. Então, o gabarito já está aqui. Opção A. Terreno mantido para futuro uso, correntemente indeterminado. Se é indeterminado, nós vimos que é propriedade para investimento. Valorização de capital, clássico, né? Está lá na definição. Esteja sendo construída, né, para futura utilização como propriedade para investimento. Né? Falou futuro uso aqui, tá? Tudo certo. Então, é propriedade para investimento, é propriedade para investimento, é propriedade para investimento. Ficamos apenas com a opção A aí, que não é um exemplo de propriedade para investimento, exigência clássica em prova. Exame de Suficiência, primeira edição 2013. Marca a opção que apresenta o exemplo. Agora ele quer um exemplo de propriedade para investimento. Olha aí, as duas formas que eu te falei. Propriedade ocupada, porra nenhuma. Porque se é ocupada, você já sabe que já é mané. Propriedade que é arrendada a utilidade sob arrendamento financeiro. Nós vimos que não é, né? Exemplo, arrendamento financeiro. Terrenos destinados à venda no decurso ordinário de atividades ou em vias de construção e desenvolvimento para tal venda. Nós vimos que se é destinado à venda, não se enquadra, né? Então, já é. Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Já eras, gabarito opção D. Vamos lá, Receita Federal 2012 cobrou essa parada aí também. A empresa Venus S.A., fabricante de peças para automóveis, adquiriu um terreno para aproveitar a valorização que o mercado aquecido está permitindo. A Venus também aluga o prédio lateral de sua fábrica para a holding do grupo ocupar com as suas atividades administrativas. Dessa forma, esses eventos devem ser contabilizados respectivamente como. Então, vamos lá. Primeiro evento aí. Ela adquiriu um terreno para aproveitar a valorização que o mercado aquecido está permitindo. Então, terreno para valorização. Terreno para valorização, propriedade para investimento, sem maiores problemas. Então, já faz essa aqui. Show! Propriedade para investimento, tá? Vamos embora. E o segundo? O que é, galera? Aluguel do prédio, né? Cadê aqui? Aluga o prédio lateral de sua fábrica para a holding do grupo ocupar com suas atividades administrativas. E aí, pessoal? Para ocupação, para uso, né? Lateral para a holding ocupar. Olha aqui. Olha a palavrinha. Ocupar já é mané. Confere? Falou em ocupada, já é mané. Vai rolar o quê? Um imobilizado? Olha aí o já é mané na parada, olha ali. Nunca foi tão fácil, né? Aí, ó. Depois vem falar que esse auditor da Receita. Porra nenhuma, fácil pra caramba, né? Só estudar, pô. Tá aí, ó. Já eras. Vem falar, o exame de suficiência, só 25%, né? Pra quem não sabe aí, passa nesse exame aí. Tá aí, ó. Barbada pra caramba. Vamos embora. TRF1 2011. Denomina-se propriedade para investimento. Agora uma questão exigindo a definição. Vamos lá? Opção A. O bem destinado à venda no decurso ordinário das atividades ou em vias de construção e desenvolvimento para tal venda? E aí? Bem destinado à venda no decurso ordinário das atividades ou em vias de construção e desenvolvimento para tal venda. Vamos ver se você se liga aí. Que definição é essa? Definição de estoque.
né? Definição de estoque lá, CPC 16. A propriedade adquirida exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro próximo para desenvolvimento e revenda. Cara, isso aí tá mais para estoque também, né? Propriedade adquirida exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro próximo. Então tá mais para estoque essa parada aqui também. C, o bem em construção e desenvolvimento por conta de terceiros. Pô, também tá mais relacionado a estoque essa parada aqui. Construção, né? A propriedade que é arrendada, outra entidade sobre arrendamento financeiro. Nós vimos que isso aí, quando é financeiro, qual é a essência, galera? Até acabei não colocando lá, mas é para isso que servem essas questões. Essência de venda a prazo. Olha aqui, arrendamento financeiro. Possui essência de venda a prazo. O que possui essência de aluguel é o operacional. E o bem mantido para valorização de capital a longo prazo e não para venda no curso ordinário. Opção correta E. Beleza. E aqui a gente entra numa parada que é bem recorrente lá no Fórum de Dúvidas do nosso curso. São os imóveis para aluguel. Por quê, galera? Porque eles podem ser classificados tanto no imobilizado como no investimento. CPC 28, propriedade para investimento. Tá? E aí você precisa verificar qual a finalidade. Se esse imóvel para aluguel é destinado às atividades fins da empresa, e aí já vamos ver uma situação bem bacana aqui na próxima questãozinha, vamos classificá-lo como imobilizado, se é para as atividades fins da empresa. Agora, se não é destinado às atividades fins, significa que esse aluguel é para valorização. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu pôr aqui. Nesse caso é aluguel para valorização. Aqui destinados às atividades fins da empresa, se classifica mais aqui numa propriedade ocupada. Olha aqui que bacana essa exigência aqui de SS Recife. Uma entidade adquiriu 10 apartamentos em um prédio ao lado de sua fábrica por 500 mil. Caraca! 500 mil reais cada, 10 apartamentos. A entidade gastou a bagatela de 5 milhões nessa historinha aí. Esses apartamentos são alugados para funcionários da entidade, que são originalmente de fora do estado. No balanço patrimonial dessa entidade, os apartamentos devem ser evidenciados no subgrupo. Então, galera, imóvel aí para aluguel. Então você já sabe que não é ativo circulante, que não é realizável a longo prazo, que não é patrimônio líquido. A grande dúvida que paira no ar é se é investimento ou imobilizado. E aí você precisa identificar qual a finalidade. Veja que o aluguel é para funcionários que trabalham na empresa. Então é para o quê? Para uso, né? Para finalidade, para as atividades fins. Os funcionários são de fora do estado, olha aqui, olha. Eles são de fora do estado, então a política da empresa, para quê? Para que as suas atividades fluam lá, né, dentro da parte operacional. Então são bens aí destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa finalidade. Aí se enquadra lá na definição de imobilizado. Portanto, gabarito, opção D. Boa, né, essa? Boa questãozinha. Boa essa questãozinha aí. Show de bola. Então, meus queridos, é isso. Vamos encerrar aqui essa parte, que já ficamos, né, bem de bola aqui. Pasmem, somente com isso você já acerta boa parte de questões aí sobre o CPC 28. Definição, exemplos e essa parada aqui, tá? Então, com isso, a gente já está grandão para acertar boa parte das questões.
E aí na sequência, obviamente que nós vamos afiar mais o machado em mais uns tópicos bem interessantes sobre o CPC 28. Aí a gente já vai para o Plus, tá bom? Vamos para uma parte básica, que é a parte de reconhecimento. Aí, spoilerzinho, reconhecimento. Né? E tá tudo certo. Dou até risada, né? Que eu até fiz um slide novo aí, definição e confiabilidade. Fiz hoje essa parada aí e ficou massa. De tanto que eu falo, né, que reconhecimento, definição mais confiabilidade, eu fiz ali umas flechinhas para você não se esquecer mais dessa parada aí. Mas isso é papo para o nosso próximo vídeo. Respira fundo, toma uma aguinha e já já retornamos. Valeu!